Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Trabalha para ganhar dinheiro. E lembra-te de mim quando entrar no teu reino aí. Estiver ganhando bastante, liga pro pastor e diz: pastor, qual é a sua pizza? Não, lembra dos necessitados, amém? Fica em pé. Eu só vou entregar o que Deus mandou eu entregar para você, que foi princípios irrevogáveis. Medita nessas coisas, irmãos. Medita no seu próprio coração para ver se o que você está fazendo está alinhado com o que Deus quer para você. Amém? Medita nos conselhos. E eu vou te dar os conselhos como profeta. Não deixe de congregar, queridos. Não deixe de investir no reino de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você tiver a oportunidade, fale do nome dele para alguém. Não minta mais. Amém? 2 amém. Vou dar uma oportunidade para você não mentir também. Não minta mais. Amém. Não solte palavrão, dizendo assim, escapou. Porque o conselho bíblico para você é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não solte essas coisas, irmãos. Não deixe escapar essas coisas, não. Elimina isso de vez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para quê? Para que você viva e viva em abundância. Amém. Nós damos continuação nisso nos próximos capítulos. Amém. Feche teus olhos. Aleluia. Pai, eu quero ser grato a você em nome de Jesus. Por essa palavra, Senhor, eu creio que essa palavra nos cura, essa palavra nos liberta. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra vem para nos corrigir, para nos colocar na posição certa. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, pelas correções que vêm do Senhor, pelas instruções que vêm do Senhor, Pai, que não nos permite tropeçar, que não nos permite desviar do caminho. Eu te dou graças, Pai, porque andando no caminho certo, ouvindo os Teus conselhos, recebendo as Tuas direções, Pai, nós sabemos que não podemos perder. Nós sabemos, Pai, que já deu certo e que no final a vitória é nossa, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelas Tuas instruções. Muito obrigado pela Sua palavra. A Tua palavra é a verdade, Pai, e nós bendizemos as Suas verdades. Nós te louvamos em nome de Jesus e eu te peço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, nos ajuda a não cometer tropeços. Nos ajuda, Senhor, a não cometer erros. Nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos, pelo Teu Espírito, Pai, não nos permita errar. Porque assim diz a Sua palavra, Pai, o Espírito da verdade nos veio e Ele nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela presença do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nesse nome. Depositamos todas as nossas forças em Ti, Senhor. O Seu nome é tudo para nós. Sabemos que o Seu nome está acima de todo nome que se possa referir. Sabemos que em Seu nome nós podemos todas as coisas. Por isso nós colocamos, Pai, a nossa vida à Sua disposição. E nos ligamos ao nome de Jesus. E pelo nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado por nos confiar o nome, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado o nome. O nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Nós estamos aqui essa noite porque reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Nós estamos aqui essa noite porque reconhecemos o poder desse nome. Estamos aqui para honrar esse nome, para engrandecer, para louvar, para adorar esse nome e para fazê-lo conhecido. Muito obrigado pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Você está bem mesmo? Aleluia. Você pode se sentar. Obrigado, Senhor. Diga: Deus é bom. Aleluia. Aleluia.
Quero aproveitar e pegar um gancho no que Gislaine está ensinando. Não quero ensinar em cima do ensino dela, porque não tenho habilidades para isso. Mas eu queria que colocasse na tela o time dos sonhos de Deus. Aleluia. O Senhor deu esse tema, e esse tema tem sido muito bom. Vocês podem sentar. Muito obrigado. Aleluia. Gislaine trouxe um nome aqui bem engraçado. Eu esqueci o nome. O nome que ela deu aqui é Benchmark. Benchmark, eu fui pesquisar o que é, para saber, né? Aleluia. Não vou saber como explicar exatamente, mas ela trouxe a luz aqui, porque benchmark é você olhar para o que está dando certo no outro time. E ela trouxe aqui o time da Trindade Santíssima e nos mostrou que deu certo desde o princípio e que se nós seguirmos os passos de unidade vai dar certo também. Amém? Eu quero pegar um gancho nisso, já que nós estamos falando de time. E Gislaine deixa a bola quicando. Eu sou fominha, eu vou para cima. Amém? Eu quero pegar um gancho disso para falar sobre princípios. E o tema da mensagem que Deus me deu para essa noite chama Princípios Irrevogáveis. Eu quero te ensinar não somente a observar o time que está dando certo, mas a fazer dar certo na sua vida. Amém, irmãos? Porque em um jogo, ou numa batalha, ou na tua própria vida, irmãos, princípios básicos fazem com que nós tropecemos. E os tropeços nos faz perder. Alguém aqui gosta de perder? Todo mundo aqui é competitivo, né, irmãos? Ninguém gosta de perder, amém? E quando se trata da nossa própria vida, nós temos que ficar bem atentos mesmo. Por quê, irmãos? Porque a perda pode ser algo muito danoso. Às vezes, nós temos a oportunidade de correr atrás do prejuízo e vencer de novo. Né? Eu conheço um pouco de campeonato, nós entendemos que um campeonato ele tem aquela fase de grupos, né? Que é a primeira fase das coisas, e eu poderia dizer que isso acontece muito quando você se converte ao Senhor, que você está na primeira fase, e aí você tropeça, e mesmo assim a graça e a misericórdia de Deus te dá outra chance, e outra chance, e outra chance. Mas logo que passa essa fase, né, de grupos assim, nós entramos numa fase chamada fase do mata-mata. Quantos sabem do que eu estou falando aqui? Libertadores, vocês sabem, né? Todo mundo ligado aí. Então, entramos na fase do mata-mata, e a fase do mata-mata não te permite perder. A fase do mata-mata não te permite tropeçar, irmãos. Então, nós temos que ficar atentos, porque nós fazemos parte de uma igreja que é madura na palavra. Você concorda com isso, sim ou não? Nós temos conhecimento, irmãos, estamos fartos, graças a Deus, da palavra de Deus, mas nós temos que ficar atentos nos tropeços, porque existem tropeços que vai nos fazer perder, e perder não é bom, amém? Ninguém se alegra perdendo, amém, irmãos? Quantos gostam de ganhar? Mas nós temos uma confissão de fé que diz, olha, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sim, mas pequenos princípios que são revogados, esses princípios nos faz perder, pequenos princípios que são quebrados. Não podemos quebrar princípios, amém, irmãos? E é gostoso quando o Senhor nos dá uma mensagem e quando chega na igreja as coisas começam a caminhar para esse lado. Porque um dos princípios que nós não podemos deixar de lado, irmãos, é exatamente esse. Colocar o nome de Jesus de lado e ficar sempre preocupados com as nossas coisas. Porque se o nome de Jesus está acima de todas as coisas, é o motivo bastante para você não andar mais preocupado. Amém, irmãos? Mas, muitas das vezes, colocamos o nome de Jesus de lado. E aí cantamos aqui que o nome dele é cura, o nome dele é força, o nome dele é poder. Cantamos aqui que o nome está acima de todo nome. Temos esse conhecimento. Mas quando passamos por algumas adversidades, acabamos colocando o nome de Jesus de lado. Sem falar daqueles supostos 5 minutos que alguns têm de vez em quando, né? Aqueles 5 minutos que você desce do salto, que você coloca Jesus de lado, e aí você quebra um monte de princípios em um pequeno ato, e aí às vezes nós esperamos ainda vencer. E por conta disso, muitas das vezes estamos patinando no meio do campeonato e não conseguimos a tão desejada vitória. Quantos querem vencer? É gostoso nós crermos que Cristo já venceu por nós. Quantos creem nisso?
Aleluia. Cristo já venceu por nós. Você já viu algum texto na Bíblia que Cristo esteve entristecido? Nunca viu? Cristo adoecido? Cristo passando necessidade financeira? Você já viu isso nas Escrituras? Cristo preocupado, ele estava preocupado demais, porque a filha de Jairo estava doente, já estava quase morrendo, e Cristo ficou preocupado e foi lá correndo. Porque o amigo dele, Lázaro, estava morrendo, irmãos, ele ficou preocupado e foi correndo. Não, em momento algum você vai ver o nosso Cristo preocupado. Então, de fato, ele já venceu, ele venceu todas as coisas. Quando falavam para ele qualquer coisa, ele dizia, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque ele é vencedor, ele é mais do que vencedor, ele é a própria vitória em pessoa. Então, Cristo já venceu sim, mas nós ainda patinamos em algumas coisas e nós precisamos aprender a vencer. Amém, irmãos? Na Bíblia tem alguns exemplos, eu quero compartilhar com você algumas quebras de princípio que fez com que pessoas tropeçassem. Então, eu quero ler com você primeiro o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 25. Versículo 1 e 2, 2 Crônicas 25, 1 e 2. Era Amazias de idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Pastor, onde você quer chegar com isso? É possível nós estarmos fazendo um monte de coisa certa, mas com intenção errada. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Amazias fez o que era reto perante o Senhor, mas não com inteireza de coração. Esses dias, aconselhando alguém, eu disse, rapaz, sonda o seu próprio coração. E como é bom quando nós sondamos os nossos corações, amém? Eu chamo de bem-aventurado aquele homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de gênero humano. O homem é a mulher que reconhece a sua própria fraqueza e trabalha em cima disso. Amém, irmãos? Quando nós estamos em uma competição, nós sempre observamos aonde é a nossa área de fraqueza. E então nós fazemos de tudo para proteger aquela área de fraqueza. Se você joga em um time onde você percebe que o seu goleiro é fraquinho, aí você dá uma fortalecida na zaga. Tá bom? Se você percebe que o seu ataque é fraco, você melhora o meio de campo. Para quê? Porque o intuito é ganhar. E ganhar precisa de estratégias. Amém, irmãos? Então é importante nós observarmos em nós mesmos se realmente nós estamos andando com o nosso coração reto diante do Senhor. O salmista sabia disso e falou, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ser guiado pelo caminho certo, eu não quero achar em mim nenhum caminho mau. Amazias fez o que era reto perante o Senhor. De repente, essa noite você entenda, poxa, eu estou indo à igreja, então eu estou fazendo o que é reto perante ao Senhor. Mas como está o nosso coração dentro da igreja, irmãos? A igreja está em nós ou nós estamos na igreja? Porque às vezes estar sentado em uma igreja não faz de você um cristão, irmãos. O que faz de você um cristão é o seu coração plenamente voltado para Deus. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos... Não vou nem falar de campeonato aqui. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos preocupados se o nosso time está ganhando, quanto é que está o jogo. Às vezes estamos na igreja, mas estamos mais preocupados em interagir com outras pessoas lá fora, postar foto e mandar, ao invés de estarmos com o nosso coração voltado para o Senhor, queridos. E aí nós podemos estar na situação de Amazias, e estar na igreja ou estar fazendo o que é certo, porém não com inteireza de coração. Você pode repetir comigo, inteireza de coração? Lá na frente desse mesmo texto, você vai perceber que Amazias, ele tinha um pequeno defeito. E o defeito dele era arrogância, soberba. Coloca no verso 14 para mim, por favor. Versículo de número 14. Isso. Diz assim, vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou os seus deuses, adorou-os, e lhes queimou incenso.
Pastor, mas eu não carrego nenhum Deus comigo, eu não busquei nenhum Deus comigo. Às vezes tem coisa dentro de nós, irmãos, que já se tornou um ídolo e nós nem sabemos. Às vezes nós estamos no Senhor, nós estamos fazendo o que é certo, porém não com interesse de coração. Amém? Você pode dizer comigo, eu estou aprendendo a vencer? Versículo 15 diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. Deus é bom demais, né, amém, irmãos? Deus é bom demais. Quando Deus percebeu que Amazias estava andando errado, mandou o quê? Um profeta. Em outras palavras, o próprio Deus foi falar com ele, o próprio Deus foi alertá-lo. Mandou-lhe um profeta, que lhe disse, por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para que isso? Porque teríamos de ferir, ou para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então presta atenção, Deus mandou um profeta para falar com ele, irmãos. E quantos de nós, entendendo que estamos andando certo, não temos nenhum conselheiro e não ouvimos conselhos de ninguém? E quando alguém nos dá conselhos, nós entendemos que já sabemos das coisas. O rei se colocou em uma posição de que eu estou na posição mais elevada, não posso receber esse conselho. Quem é você para me dar conselho? Quantas vezes nós já falamos, irmãos, às vezes falamos contra os nossos próprios pais, dizendo, a minha mãe não sabe, o meu pai não sabe, o meu pastor não entende. Como se todo mundo fosse leigo e você fosse, entende? Foi isso que o rei fez. A soberba, irmãos, não deixou que ele recebesse a mensagem. A soberba não permitiu que ele recebesse uma correção. E às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos sentados em uma cadeira, nós estamos louvando, nós estamos cantando, mas a soberba dentro de nós, que não nos permite tomar conselhos, e quando alguém nos dá conselhos, nós o ignoramos. Pastor, eu não faço isso. Quantas das vezes nós já recebemos conselhos para não faltar culto? É fala Deus ou cala pastor? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, acaso te pusemos por conselheiro do rei para com isso? Porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Aleluia. Diga, ouvir conselho é um princípio que me faz vencer. Então presta atenção, queridos. Às vezes nós estamos jogando em um time e nem sempre estamos fazendo os passes certos. É ruim você dar audiência à torcida, porque a torcida não sabe o que fala. Mas existem técnicos estabelecidos para você. E você precisa ouvir alguém dizer assim, ei, corre mais pela lateral. Ei, se esforça um pouco mais. Ei, não anda por esse caminho. Ei, levanta a cabeça, olha, porque tem jogadores do seu lado, você pode tocar. Aleluia. Glória a Deus. A mídia está lá me dando toque assim, ó. Eu não sei o que eles estão falando lá, mas eu vou pegar a visão. Aleluia. Glória a Deus. Então, receber conselhos é saudável. Amém, irmãos? Ela vai vir falar no meu ouvido. Meu Deus do céu. Quem é você para me dar conselho? Aleluia. Então receber conselhos é saudável. Eu estou acabando de falar, eles estão lá assim e tal, e tentando me dar conselho, eu não estou nem vendo eles. Aí vem alguém aqui e me corrige. E como é bom ser corrigido, irmãos. Não sei como está saindo o som lá para eles, eu estou me ouvindo. Mas como é bom ser corrigido, nós podemos melhorar. Nós melhoramos, irmãos, nós vencemos, nós acertamos. Quando alguém chega na gente e fala, ei, rapaz, você está errado. Ei, se apruma, rapaz.
Davi fez isso, Davi ouviu conselhos e andou por um caminho de vitória. Amém, irmãos? Então Amazias fez o que era certo, fez o que era reto, mas não com inteireza de coração. O que você acha de sondar o seu próprio coração e saber se você está andando reto, irmãos? Tem um outro texto na Bíblia que eu poderia dizer: a quebra de princípio causa doenças. Você conhece, quantos conhecem a história de Naamã? Você conhece a história de Naamã? Então presta atenção, Naamã, general da Síria, leproso, precisava ser curado, ouviu o conselho de uma garota, uma escrava, uma criança, podemos dizer assim. Porque ela disse à esposa de Naamã: olha, se meu senhor for a Israel, existe homem de Deus lá. Lá existe homem de Deus. E Naamã, irmão, sendo um cara de alta patente, ele ouviu isso. E eu fico imaginando ele se perguntando: o que me custa ir até lá? Então, porque ele ouviu um conselho, ele seguiu o princípio de andar em humildade, ele foi até lá, procurar o homem de Deus. Quando chegou no homem de Deus, o homem de Deus deu aquele conselho básico para ele: vai lá se lavar no rio. Aí já entrou a arrogância: rapaz, me lavar nesse rio sujo aí? Que negócio é esse? Eu tenho patente, rapaz. Era para esse homem se pôr de pé na minha frente, impor as mãos sobre mim, e então eu ficaria curado, mas ele me manda simplesmente tomar um banho. Mais uma vez, um servo disse: meu senhor, ele só te mandou tomar um banho. Acaso se ele te pedisse riqueza, você não daria para ele? Você não estaria disposto a fazer coisas muito maior? Mais uma vez, ele ouviu o conselho de um servo. Ele foi lá e tomou banho no rio 7 vezes, deveria estar muito sujo. E ele ficou curado. Mas eu quero falar da quebra do princípio. Porque a quebra de princípio nos faz perder. Quem foi que quebrou o princípio nessa história, irmãos? Naamã queria entregar riquezas para Eliseu, e Eliseu disse: não quero nada seu. Deixa eu dizer algo para você precioso. Quando você faz alguma coisa de certo ou de correto, você não merece recompensa, irmãos. Não sei se foi ontem, antes de ontem, minha esposa e minha filha acharam um iPhone. E aí receberam ligação. Claro, a dona procurando o iPhone. E aí Vanessa deu o endereço, ela veio buscar o iPhone e ela trouxe um envelope, uma recompensa. E Vanessa disse: de modo nenhum. A gente não pode aceitar recompensa por fazer o certo. O iPhone era da Vanessa? Não. Tinha um dono no iPhone, alguém perdeu, foi entregue. Mas as pessoas no mundo, elas estão tão acostumadas com a injustiça que quando alguém toma uma atitude justa, as pessoas querem recompensar. Muito obrigado pela sua fidelidade. Você encontrou a minha carteira e devolveu. Ei, é a nossa responsabilidade como cidadãos. Amém, irmãos? Então Eliseu não aceitou recompensa, mas tinha um servo lá, olhudo. Tinha um servo que queria recompensa, ele queria receber alguma coisa. Qual foi o princípio que ele quebrou, irmãos? Ele, em vez de seguir os passos de Eliseu, Eliseu seguiu à risca os passos de Elias. Quando Elias chegou em Eliseu e disse: me segue. A Bíblia diz que Eliseu largou tudo e seguiu a Elias. Quando Elias disse: rapaz, eu vou até ali. Não, de jeito nenhum, não vou te deixar só não, vou te seguir, eu quero continuar te seguindo. Eliseu seguiu a Elias até o último dia, até que os carros de fogo viessem e buscassem Elias, e Elias jogasse a capa sobre Eliseu, e Eliseu recebeu aquilo que estava esperando receber de Elias. O que Eliseu queria de Elias, irmãos, era o espírito que Elias tinha. E com ousadia ele disse: eu quero porção dobrada. O que Geazi queria eram os lucros que aquilo trazia. O que o servo de Eliseu desejava eram os lucros que aquilo trazia. Então ele foi atrás de Naamã.
Pediu lá vestes, festival, ouro, prata. Recebeu um trocado. E ficou com a lepra de Naamã por gerações. Vou dizer de novo, por gerações. Por quê, irmãos? Simplesmente por quebrar princípios. Primeiro, princípio de fidelidade. Diga fidelidade. Era só ser fiel à visão, irmãos. Tinha uma visão estabelecida. Mas ele não foi fiel à visão. Fica tranquilo, a igreja está quietinha, mas estou te ensinando a vencer. Tá bom? Relaxa. Segue os princípios que você vai vencer. Amém, irmãos? Capítulo 5 de 2 Reis. E versículo de número 23. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, quais os levaram diante dele. Verso 24, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, verso 25, ele, porém, entrou e se pôs em pé diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Olha a quebra de princípio, irmãos, mentira. Quem é o pai da mentira, irmãos? Quem é o pai da mentira? Então, quando você inventa qualquer mentira, você sabe quem está guiando você, né? Diga, eu estou aprendendo a vencer. Pronto. Não invente mentira, amém, irmãos? Teu servo não foi a parte alguma. Ele mentiu. Ele quebrou o princípio. Ele não estava andando na verdade. Verso 26. Porém ele lhe disse, porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e serva? Porventura não fui eu contigo em espírito? Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. O Espírito do Senhor está com você em todo lugar, queridos. Glória a Deus. Não dá para quebrar princípios, irmãos, e esperar a bênção. Não dá para quebrar princípios e esperar vencer. Porque se houver quebra de princípio, você vai perder. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que ninguém aqui vai perder. Verso 27, portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Uma quebra de princípio, irmãos, leva uma família a perecer para sempre. Por quê? Porque houve uma quebra de princípio. Ganância, mentira, doenças. Alguém aqui gosta de doença? Não. Não, né? Glória a Deus. No caso de Sansão, a quebra de princípio dele causou cegueira. A Bíblia diz que lhe foi vazado os olhos. De que vale um homem forte, sem nada enxergar? De que vale toda a força, irmãos, para alguém que não enxerga mais? Qual foi a quebra de princípio? Sansão, nazireu. Havia ordens para Jerusalém, para não se apegar a mulher estranha ou a mulher estrangeira. E a primeira coisa que Sansão faz é se casar com uma filha dos filisteus. E aí começa a vida a definhar, começa a dar errado as coisas. A misericórdia de Deus sustenta Sansão por um tempo, mas a quebra de princípios certamente vai levar o homem à morte, irmãos. Isso é doloroso. Amém, irmãos? Saber que alguém nasceu para vencer, saber que alguém nasceu para dar certo, alguém nasceu para ser um libertador e ver esse alguém perdendo. É triste isso. Amém, queridos?
Então a quebra de princípio de Sansão foi a desobediência, a desonra ao seu chamado. Alguém aqui tem chamado? Amém. Glória a Deus. E por que você está retardando para entrar nele? Glória a Deus. Deus nos ama, amém, irmãos? Às vezes temos chamado, mas estamos sempre empurrando para daqui a pouco, sempre para depois. Sansão tinha chamado, irmãos. O chamado de Sansão era para libertar a Israel das mãos dos filisteus. E ele começa a fazer a aliança com os filisteus. Começa a andar junto deles. Um homem que tinha chamado. Foi indo, se deixando levar pelas quebras de princípios. Entenda, a Bíblia diz que um abismo, ele leva a outro abismo. Um abismo leva a outro, então uma queda leva a outra queda, um tropeço leva a outro tropeço, e quando pensamos que não, estamos falidos. E aí colocamos a culpa em Deus. O autor de Provérbios diz que a estutícia do homem perverte o seu caminho e o seu coração se ira contra Deus. Aí falamos, Senhor, eu estou na igreja de domingo a domingo e as coisas não estão dando certo. Senhor, eu oro, mas as coisas não estão dando certo. Eu leio a tua palavra, mas as coisas não estão dando certo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Ler a palavra não salva você, praticar ela salva. Ler a palavra não te promove, ouvir a palavra não te promove, mas praticar a palavra vai promover você, queridos. Aleluia. O técnico é só o Senhor te instruindo. É aquele que não erra. É aquele que vê todas as coisas. Amém, irmãos? Um texto na Bíblia me intriga, sempre me intrigou, na verdade. Quando a Arca da Aliança ela está sendo carregada. E de repente os bois tropeçam. E a arca vai cair. E alguém vai lá e coloca a mão para segurar a arca. E o que acontece com esse alguém? Irmãos, Uzá estava fazendo algo de boa intenção. Davi se entristeceu por conta disso. Porque havia boa intenção no negócio. A boa intenção era, não pode cair a arca do Senhor. O homem está andando com ela, ele está carregando, ele está em obediência até mesmo a um mandato, a uma ordem. Carregando a Arca da Aliança, está todo mundo feliz com isso. Porque a Arca da Aliança está voltando para o lugar dela. Mas a arca está sendo levada em um carro de boi. Os bois tropeçam. Mas a ordem era para levar a arca para ser levada pelos levitas e não por bois. A desobediência nos causa morte. E às vezes pensamos, rapaz, por que essas coisas estão acontecendo? Por causa de uma simples ordem, irmãos. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Porque boi não pensa. Boi não pensa. Boi não foi chamado para carregar a arca. Embora seja animal de carga. Mas não era assim que era para ser carregado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali, perante Deus. Intenção boa? Mas andando em desobediência. Andar em desobediência pode nos levar ao fracasso.
1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2 diz: Fez também Davi casa para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus. Ele armou uma tenda. Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus. Diga, ninguém. Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então Deus estabeleceu algo e esse algo foi quebrado. Deus deu uma ordem e essa ordem foi quebrada. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você, precioso. Quantos confiam na misericórdia de Deus? Confie na misericórdia. Abra mão da justiça. Porque Deus é justo, Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Amém, irmãos? Deus, Ele é justo. E deixa eu dizer algo que Paulo falou. Paulo, tentar lembrar o livro que ele fala, para quem ele está falando. Se não me falha a memória, para os Gálatas. Ele diz que outrora sem lei, ele vivia, não, aos Romanos. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito eu morri. Porque outrora eu não tinha conhecimento da lei, mas quando chegou o conhecimento para mim, então eu descobri que eu estava andando errado. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Você faz parte do reino de Deus. Você foi chamado para andar em justiça. E você já tem conhecimento. Quando você faz algo errado, você faz algo errado sabendo o que está fazendo. Agora eu estou começando a entender por que eu entrei na igreja tremendo hoje. Eu disse a Vanessa, rapaz, eu nunca fiquei tão nervoso para pregar uma mensagem como eu estou hoje. Eu estava assim, ó. E agora eu estou começando a entender por quê. Mas agora eu já me sinto bem e à vontade. Fica tranquilo, tem mais. Glória a Deus. Agora você já tem conhecimento, irmãos, do que é certo e do que é errado. E porque você tem o conhecimento, você já não é mais inocente por aquilo que você faz. Você já não é mais inocente pelos princípios que são quebrados. Então, se você quer vencer, acerte com os princípios que Deus estabeleceu para você. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Princípio básico que Deus colocou para nós: andai no Espírito. Quantos foram chamados para andar no Espírito? Andai no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 na tela, por favor. Gálatas 5:16. Andai no Espírito e jamais, eu estou lendo já, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que são as concupiscências da carne? O egoísmo, a soberba, a mentira, essas coisinhas, essas quebras de princípios que você viu acontecer aqui e pessoas se dando mal lá no Velho Testamento, para você olhar para eles e não se dar mal agora. Amém, irmãos? Andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. A carne grita, irmãos. A continuação do texto vai dizer que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. A minha carne de vez em quando quer pegar no pescoço de alguém e apertar. O meu Espírito diz: ei, você deve amar essa pessoa. Aleluia. O que é andar no Espírito? É andar nos frutos. Eu não vou falar das obras da carne não, que já não faz parte de você. Versículo 22, por favor. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Quando você está andando em amor, você está obedecendo o princípio de Deus. Amém, irmãos? Você está obedecendo a Deus, você está andando alinhado com Deus, o seu coração está alinhado com Deus. Não tem como você perder quando você está andando nisso. O fruto do Espírito é amor. O que mais? Alegria, 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 alegria. Porque não tem ninguém que ande em amor e seja triste. Amém, irmãos? O que mais? Paz. O fruto do Espírito é paz. Diga paz. Mas é muito fácil ter paz aqui dentro da igreja. Difícil é ter paz no seu dia a dia. Quando alguém te fecha no trânsito. Difícil é ter paz quando alguém se levanta contra você na rua.
Difícil é ter paz quando teu marido ou tua esposa te aborrece. Aleluia. Mas o fruto do Espírito é essas coisas, irmãos. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade. Pode repetir comigo? Longanimidade. Aleluia. O circo vai pegar fogo, irmãos, e eu vou ficar tranquilo no cantinho. Aleluia, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Meu avô tinha uma frase interessante que ele dizia assim: eu quero que o mundo se acabe em barranco, para eu morrer encostado. Sabe o que é isso, irmãos? É tranquilidade, é paz, é longanimidade, é alguém que não explode à toa. E quantos explosivos às vezes temos dentro da igreja, irmãos? E as coisas não dão certo, pessoas andam infelizes, pessoas andam bravas, pessoas andam chateadas, tristes, porque simplesmente por não andar no princípio da longanimidade. A Bíblia fala sobre benignidade, sobre bondade. São princípios de Deus para as nossas vidas, amém? Que se nós andarmos nessas coisas, irmãos, nós vamos vencer sempre. Quantos gostam de pessoas boas do seu lado? Amém. Vou perguntar de novo para dar oportunidade a outros. Quantos gostam de pessoas boas do seu lado? Amém. Então seja uma pessoa boa para as pessoas gostarem de você também. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você quer que as pessoas gostem de você? Ande em bondade com elas, queridos. É princípio básico do Senhor para a nossa vida. Amém. Aí tem mais aí, tem fidelidade. Irmãos, fidelidade não é só na presença. Sabe, não é só na presença que você é fiel, não. Você é fiel na presença e fora dela. Sabe, as suas atitudes, irmãos, todas as suas atitudes durante a semana, será que elas seriam as mesmas se você andasse com o pastor, com o seu pastor? Não vou nem falar. Será que seria a mesma? Se você andasse o tempo todo com os irmãos da igreja, será que as atitudes seriam as mesmas? Porque na igreja, irmãos, glória a Deus, eu não escuto um palavrão aqui. Ninguém fala aqui, irmãos. Graças a Deus, amém? Aqui a gente não escuta um palavrão. Mas de vez em quando a falta do domínio próprio te leva a quebrar princípios. Ah, escapou. Deixa eu falar um negócio para você. Não vai escapar nada de você que não esteja dentro de você. Porque a boca fala... Não escapa nada que não esteja dentro, irmãos. Se escapar é porque estava preso aí dentro. E se estava preso aí dentro, você já deveria ter liberado isso faz tempo. Deveria ter ficado curado disso faz tempo. Amém, irmãos? Porque se você andar no Espírito, não haverá nada da carne em você. Mas a gente às vezes fica guardando algumas coisas. Eu lendo ali sobre Amazias, que foi lá e pegou uns ídolos lá, uns deuses. A gente pensa assim, mas eu não tenho deuses, esse tempo já passou, era o tempo dos santinhos, né? Era o tempo que a gente carregava os santinhos lá, eram os nossos deuses, os nossos postes ídolos. Não, irmãos, às vezes está preso dentro de você e você nem sabe. Aí, vez por outra, você solta. Escapou. Se não tivesse preso, não escaparia. Amém, queridos? Eu estou falando isso para a tua saúde, amém? Agora vamos falar de um princípio básico. Quantos aqui querem prosperar na vida? Quantos querem enriquecer? Quantos querem ter dinheiro sobrando? Nossa, acho que os amém de vocês foi tão fraquinho. Para quem quer dinheiro. Eu lembro do programa do Silvio Santos, quando ele fala, quem quer dinheiro? Eu vou, só porque ele jogava. Você sabe que eu não vou jogar, por isso que você não se animou tanto, né? Se você soubesse que eu ia jogar um aviãozinho de 100, você se animava mais. Mas um princípio básico, irmãos, nós lemos constantemente o livro de Malaquias, no capítulo 10. No capítulo 10 de Malaquias. Eu inventei agora o capítulo 10 de Malaquias. Não existe.
É o capítulo 3 de Malaquias, tá bom? Acabei de transcrever o livro de Malaquias. Capítulo 3 de Malaquias, o Senhor está dando uma correção ao povo dele, dizendo, olha, vocês me roubais, vocês me roubam, te roubamos no quê, Senhor? Eles perguntam, nos dízimos e nas ofertas. Irmão, você sabe que quando você não entrega algo que é do Senhor por direito, você está... É forte demais isso, né? É uma quebra de princípio básico. Aí no versículo 10, capítulo 3, versículo 10, coloca lá no verso 10, por favor, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus. Talvez você não tenha entendimento do que é isso. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênção, sem medida. De repente, se você calculasse a bênção, você chegava aí na casa do 1 milhão. De repente, se você calculasse, você chegava na casa do 1 bilhão ou do trilhão. Mas o Senhor disse, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Amém, irmãos? Por que sem medida? Porque não tem como medir isso. A bênção de Deus, ela é maior do que tudo que você possa imaginar. Amém? Então, um princípio básico. Trazei todos os dízimos. Esses dias eu aconselhando um casal, eu disse, rapaz, eu vou deixar 3 conselhos para vocês. 1, não deixe de congregar. Primeiro conselho, não deixe de congregar. A Bíblia diz que é costume de alguns. E deixa eu aproveitar para lhe dar esse conselho, não deixe de congregar. Amém, irmãos? Não crie o hábito de vir na igreja só domingo, irmãos, porque às vezes se torna hábito e você nem percebe. Porque um dia você está trabalhando, mas o outro dia você não está. Mas aí você está muito cansado por conta do trabalho que Deus te deu. O emprego bom e bem-sucedido que Deus te deu. Mas você está muito cansado. E aí você já adotou um hábito. Eu só vou à igreja aos domingos. E como você já adotou o hábito, tem dia que você não tem nada para fazer e senta no seu sofá e assiste uma série repetida, porque você já adotou o hábito de não vir à igreja. Parece até que eu estou sentado lá assistindo a série contigo, né? Alguns já, rapaz, o pastor viu. Eu assistindo pela 3ª vez Grey's Anatomy. A série mais comprida que eu já vi, maior do que todas as novelas da Globo. Meu Deus do céu, eu não vi, eu falo que eu vi porque eu vejo lá quantos episódios são, mas eu não vi não aguento ver aquilo. Teria que viver uma vida e meia para assistir uma série daquela. Irmãos, princípio básico, cultuar, princípio básico, entregar dízimo. Tudo que Deus pede de nós, irmãos, Deus não pediu para você uma tira de couro, Deus não pediu para você o seu sangue, Ele já deu o sangue de Jesus por sua causa. Tudo que Deus quer de nós é que nós o adoremos, irmãos. Tudo que Ele quer é que nós nos unimos com os irmãos para entregar a Ele a glória devida. É tudo que Ele exigiu de nós. Tudo que Ele pediu de nós é 10%, é uma parte das 10 partes que Ele nos deu. E mesmo assim nós conseguimos quebrar esses princípios. E esperamos sempre a bênção do Senhor. Queremos a bênção. Ah, Senhor, por que será que eu não recebo uma herança? Por que será que o meu dinheiro está preso? Por que o meu salário não aumenta? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, obedeça os princípios. Amém, queridos? Amém. E aí vai dar certo. Amém? O princípio de semear e colher. O pastor parou de falar de dízimo, fica tranquilo. Vou falar de semente. Glória a Deus. Porque semente não é só dinheiro. Amém, irmãos? Semente não é só dinheiro. Se você semear amor, o que é que você vai colher? Mas se você semeia pontapés, é tudo que você vai colher. É pontapés. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está sendo entristecido por mim? Você está comigo? Então, se eu semear, irmãos, parceria, eu terei parceria. Se eu semear amizade, eu terei amizade. Se eu semear amor, eu terei amor. Do contrário, se eu semear ódio, o que eu vou colher? Se eu semear contendas, o que eu vou colher, irmãos? Então, a lei da semeadura, irmãos, é a lei mais certa que existe.
Porque tudo que o homem semear, isso certamente colherá. Gálatas 6:7, por favor. Gálatas 6:7. É interessante que a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Não vos enganeis, não se enganem. Não se enganem. Às vezes nós nos enganamos, pensando que vamos receber alguma coisa e não recebemos nada. Pessoas que não dão presentes, gostam de receber presentes. Pessoas que não ofertam, não semeiam na vida de ninguém, gostam de receber sementes e ofertas. Pessoas que não semeiam amor, querem ser amadas. Pessoas que não semeiam parceria, desejam ter alguém do lado sempre. Mas a Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso certamente, diga certamente. Certamente, irmãos, é o que nós vamos colher. É exatamente o que nós vamos colher. Eu tenho que lidar com muitas pessoas, irmãos, eu tenho que lidar com cada desculpa na igreja. É muita desculpa. Eu tenho que lidar com situações, pessoas, na igreja, ninguém me faz uma visita. Aí você pergunta, quantas pessoas você visitou? Pastor, eu gostaria que alguém fosse na minha casa orar por mim. Aí você pergunta, e você ora quantas vezes por dia? Quanto tempo por dia você está orando? Pastor, não... Vou ser sincero, quando é sincero, fala, não tenho orado muito, não. Quando a pessoa fala, estou sendo sincero, não tenho orado muito, não. Ele está dizendo assim, eu não estou orando é nada mesmo. Ele fala que não tem orado muito, eu ouço, não está orando nada. Mas ninguém ora por mim. Ninguém me faz uma visita. A minha igreja não cresce. O que é que você tem feito para a sua igreja crescer? O grupo de rap, eu acho, hip hop, gospel aí, ao Cubo disse, o que você tem feito para mudar o seu país para melhor ficar? Mas a gente gosta de bater no país. Batemos nos governos, batemos no país. A Alzilene está querendo fazer agora um evangelismo, que o desejo dela é nós irmos até os hospitais para entregar uma lembrancinha, algo de gratidão no dia da enfermagem, dia do enfermeiro. Quantos querem participar disso? Quero ver você aqui nesse dia. Mas, às vezes, nós vamos no hospital porque precisamos do médico e aí saímos de lá reclamando porque fomos maltratados. E aí botamos a culpa no SUS, dizemos, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Irmãos, o SUS é bom. Toda vez que eu precisei dele, ele me atendeu e foi uma bênção. Todas as vezes que eu precisei, eu fui bem atendido lá. Tem pessoas lá dando a vida, trabalhando por nós. Mas a gente vai lá e reclama deles. E o que você tem feito por eles? Quantas vezes você levou um bombom para um enfermeiro? Reclamar é fácil, né, irmãos? Reclamar é fácil. Marcelão ficou lá um tempo lá deitado, descansando. Bem atendido. Na hora da visita eu estava lá. As enfermeiras chegavam, e aí, seu Marcelo, o senhor está bem? Como é que está? Aí dá os medicamentos, atendendo, irmãos, fazendo um trabalho maravilhoso. E o que é que nós fazemos por essas pessoas? Queremos colher coisas boas, queremos ser bem tratados quando vamos lá, né? Porque eu pago meus impostos. Que imposto? Quando você comprou um pacote de bolacha recheado, você acha que está pagando imposto? Você acha que está pagando? Eu pago o salário deles. A soberba. Aleluia. Você só paga as suas contas, irmãos. Você só cumpre com as suas obrigações e não merece mérito nenhum por isso. Amém? Você está comigo? Nós só estamos falando sobre não quebrar princípios, sobre princípios irrevogáveis. Para que você vença, para que você não viva tropeçando, para que você não viva escorregando. Observa, irmãos, aquilo que Deus tem falado com você e obedeça. Porque os problemas são sempre os mesmos. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Ok, irmã, faz isso então. Está com problema no casamento, ok.
Você vai agora tratar o seu marido da melhor forma possível. Você vai amar ele, você vai fazer a comida que ele gosta, você vai dizer para ele o quanto ele é lindo, o quanto ele é importante para você. Pastor, eu não consigo falar isso para aquele homem. Eu não consigo, é o meu jeito, eu não mudo. Tudo bem, então continue com seus problemas. Você acabou, não tenho mais nada para te dizer. Continue com seus problemas. Pastor, eu estou com problema financeiro, pastor, eu estou quebrado. Tá bom, irmão, o que você está fazendo? Eu estou quebrado, como é que é seu trabalho? Meu trabalho é assim, assim. Então, mude de trabalho, mude sua carga horária. Você está trabalhando 3 horas por dia, agora trabalhe 6, trabalhe 8, trabalhe 12. Não, pastor, mas Deus disse que nós não íamos ser cauda, nós íamos ser cabeça, então eu tenho que ser chefe. Tá bom, irmão, então continua com o problema financeiro. Continua com o entendimento de que você tem que ser chefe e fica com um problema financeiro aí. Segura tua onda. Sabe, irmãos, princípios que você pratica, você põe o teu time para vencer sempre. E você tem que vencer, porque você foi chamado para vencer, irmãos. Todas as instruções já nos foi dada para que a gente possa vencer sempre, irmãos. E se nós seguirmos as instruções, não haverá perda. Você está comigo? Você não vai perder, queridos. Não, você não foi criado para perder, você foi criado para dar certo, para vencer. Não podemos perder mais. Amém. Eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder os meus filhos. Eu não vou perder na minha vida financeira, irmãos, eu terei para mim, eu terei para pagar para outros ainda. Eu terei para viajar, eu vou pagar passagem de avião para muita gente. É assim que funciona, se você crê. Sabe, a Bíblia diz para nós trabalharmos, sabe para quê? Primeiro para comer. Aquele que não quer trabalhar, também não coma. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos trabalhar para ter com que acudir ao necessitado. Então nós não temos que trabalhar só para nós, não, temos que trabalhar para ter dinheiro para outros também. Amém. Quando o necessitado vier, opa, está precisando de alguma coisa, estou aqui, conta comigo. Aleluia. Aleluia. Conta a história de um rapaz, teve um rapaz aqui passando por uma situação, e aí estávamos lá dentro, orando com a liderança, Michele estava comigo lá, Michele, Vanessa, eu disse, olha, eu tenho que ir lá que eu tenho que cumprimentar os visitantes. Guiado, fui ali, dei um abraço no rapaz, o rapaz contou a situação dele, pastor, estou numa situação assim, 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 assim. Eu falei, rapaz, vou te ajudar hoje, vamos lá. Investi na vida do rapaz. Irmãos, questão de uma semana, o rapaz, pastor, estou bem, fechei trabalhos, ganhei tanto, ganhei isso, ganhei aquilo outro, e manda aí a chave Pix para eu pagar. Eu falei, rapaz, você não precisa pagar não, só estou investindo em você. Agora você vai abençoar outros. Ganha dinheiro aí mesmo e abençoe outros que precisar. E se a gente não tem dinheiro, irmãos? Aquele rapaz estava precisando de hospedagem. Eu ia deixar o cara dormir na rua? E se a gente não tem dinheiro? Não é bom ter dinheiro? Rapaz, olha, ontem eu dormi numa pousada aqui, mas hoje eu não sei o que eu vou fazer não. Eu falei, rapaz, então vamos lá para a pousada, eu vou pagar para tu. É bom ter dinheiro. Falei para o dono da pousada, olha, sabe o bom samaritano? Me senti esse. Disse para o dono da pousada, se ele precisar de mais, me liga que eu vou pagar para ele. No outro dia, paguei mais 2 diárias para ele. Aí disse para o dono da pousada, o cara é marceneiro. Ele tinha contado para mim, o cara é marceneiro, se tiver trabalho aí, já joga na mão dele já. Ele fechou o trabalho de 20 mil na pousada. Pastor, fechei lá, estou fazendo o trabalho da pousada, tudo, já estou com o meu mês pago e tá tudo certo. Rapaz, que bênção, cara. Aleluia. Mas se a gente não tem dinheiro, aquele cara ia dormir na rua. E a culpa seria minha. Porque a Bíblia me ensina, trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Amém. Glória a Deus. Tem que fazer alguma coisa, irmãos. Princípio básico, trabalha, mas não. Fui chamado por cabeça. E não por cauda. Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Alguém já ouviu essa frase? Conversa do diabo, irmãos. Não
trabalhe não que você vai ver. Às vezes quebramos princípios básicos e queremos prosperar, queridos. Não tem dinheiro, não. O dinheiro não cai do céu, não. Do céu vem bênção para você, mas dinheiro você tem que trabalhar, irmãos. Trabalha para ganhar dinheiro. E lembra-te de mim quando entrar no teu reino aí. Estiver ganhando bastante, liga para o pastor e diz, pastor, qual é a sua pix? Não, lembra dos necessitados. Amém? Fique em pé. Eu só vou entregar o que Deus mandou eu entregar para você, que foi princípios irrevogáveis. Medita nessas coisas, irmãos. Medita no seu próprio coração para ver se o que você está fazendo está alinhado com o que Deus quer para você. Amém? Medita nos conselhos. E eu vou te dar os conselhos como profeta. Não deixe de congregar, queridos. Não deixe de investir no reino de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você tiver a oportunidade, fale do nome dele para alguém. Não minta mais. Amém? 2 amém. Vou dar uma oportunidade para você não mentir também. Não minta mais. Amém. Não solte palavrão, dizendo assim, escapou. Porque o conselho bíblico para você é, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não solte essas coisas, irmãos. Não deixe escapar essas coisas, não. Elimina isso de vez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Para quê? Para que você viva e viva em abundância. Amém. Nós damos continuação nisso nos próximos capítulos. Amém. Feche teus olhos. Aleluia. Pai, eu quero ser grato a você em nome de Jesus. Por essa palavra, Senhor, eu creio que essa palavra nos cura, essa palavra nos liberta. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra vem para nos corrigir, para nos colocar na posição certa. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus, pelas correções que vêm do Senhor, pelas instruções que vêm do Senhor, Pai, que não nos permite tropeçar, que não nos permite desviar do caminho. Eu te dou graças, Pai, porque andando no caminho certo, ouvindo os Teus conselhos, recebendo as Tuas direções, Pai, nós sabemos que não podemos perder. Nós sabemos, Pai, que já deu certo e que no final a vitória é nossa, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus pelas Tuas instruções, muito obrigado pela Sua palavra. A Tua palavra é a verdade, Pai, e nós bendizemos as Suas verdades. Nós Te louvamos em nome de Jesus e eu Te peço, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos, nos ajuda a não cometer tropeços. Nos ajuda, Senhor, a não cometer erros. Nos guia, Senhor, pelos Teus caminhos, pelo Teu Espírito, Pai, não nos permita errar. Porque assim diz a Sua palavra, Pai, o Espírito da verdade nos veio e Ele nos guia a toda a verdade. Em nome de Jesus, Pai, nós Te damos graças pela presença do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nesse nome. Depositamos todas as nossas forças em Ti, Senhor. O Seu nome é tudo para nós. Sabemos que o Seu nome está acima de todo nome que se possa referir. Sabemos que em Seu nome nós podemos todas as coisas. Por isso nós colocamos, Pai, a nossa vida à Sua disposição. E nos ligamos ao nome de Jesus. E pelo nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Muito obrigado por nos confiar o nome, Senhor. Muito obrigado por ter nos dado o nome. O nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Nós estamos aqui essa noite porque reconhecemos a Jesus como nosso Senhor. Nós estamos aqui essa noite porque reconhecemos o poder desse nome. Estamos aqui para honrar esse nome, para engrandecer, para louvar, para